Pescador cria programa que permite aos médicos prescreverem pesca para ansiedade. E acaba recebendo o prêmio do rei depois de enfrentar quase uma década marcada por ansiedade profunda. Depressão e alcoolismo, um homem comum encontrou algo que mudou completamente o rumo da própria vida. Não foi um remédio novo. Não foi uma técnica revolucionária. Foi algo simples, silencioso e quase esquecido. A pesca. E se eu te dissesse que uma simples pescaria pode salvar vidas, que uma avó sentada numa calçada pode mudar o dia, ou até o destino de alguém, ou que uma mulher de 80 anos pode vencer uma das trilhas mais difíceis do planeta? As histórias de hoje não são sobre fama, dinheiro ou viralização. São sobre algo muito mais raro. Humanidade em movimento. Fica comigo até o final, porque a última história talvez seja a mais simples. E, justamente por isso, a mais poderosa de todas. História 1-. Quando a pesca trata quando alguém enfrenta ansiedade ou depressão, o caminho quase sempre parece o mesmo. Consultas médicas, medicamentos, longos períodos de silêncio. E muitas vezes, a sensação de estar sozinho. Mas, no Reino Unido, uma ideia completamente fora do padrão começou a ganhar força nos últimos anos. Há cerca de 5 anos, um grupo de voluntários ligados à pesca esportiva decidiu testar algo diferente. A proposta parecia simples demais. Para ser levada a sério, usar a pesca como uma ferramenta terapêutica para tratar problemas de saúde mental. A ideia nasceu da experiência pessoal de um pescador inglês que passou anos lutando contra o alcoolismo e distúrbios emocionais. Durante sua recuperação, ele percebeu que o tempo passado à beira da água não apenas acalmava sua mente, mas também lhe devolvia propósito, foco e sensação de pertencimento. Aquilo que começou como uma experiência pessoal, logo se transformou em um projeto estruturado, chamado Tackling Minds. O programa oferece sessões de pesca guiadas por instrutores treinados para lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade emocional. Todo o equipamento é fornecido gratuitamente. Os peixes são sempre devolvidos à água, e cada participante recebe acompanhamento profissional, com atenção à saúde mental. Os resultados começaram a chamar atenção rapidamente. Relatos de melhora na ansiedade, redução de crises depressivas e até abandono do uso excessivo de medicamentos se multiplicaram. Pessoas que há anos não conseguiam sair de casa voltaram a socializar. Outras redescobriram o prazer de estar presentes no momento. O impacto foi tão positivo que o projeto passou a integrar oficialmente o Sistema Público de Saúde Britânico, o NHS. Hoje, médicos podem prescrever não um comprimido, mas uma experiência de pesca. Mais de 2.300 pessoas já participaram do programa. Um dos depoimentos mais marcantes resume tudo em uma única frase: se não fosse pela pesca, eu não estaria aqui. No mês passado, o projeto recebeu uma das maiores honrarias do Reino Unido, o Prêmio do Rei para o Serviço Voluntário, entregue em nome do Rei Charles, um reconhecimento reservado a iniciativas que transformam vidas de forma concreta. E a pergunta que fica é inevitável: quantas soluções simples, humanas e acessíveis ainda estamos ignorando? Essa reflexão nos leva diretamente à próxima história. Uma história que prova que cuidar do passado também é uma forma de cuidar do futuro. História 2 - o passado, que Sergipe ergue novamente. Imagine algo criado há mais de 3.000 anos, destruído por um terremoto devastador, e que levou 3 décadas inteiras para ser reconstruído. No Egito, 2 estátuas colossais de alabastro, com mais de 9 metros de altura, voltaram a se erguer em luxor após 30 anos de trabalho minucioso de restauração. As esculturas representam o faraó Amenófis III, um dos governantes mais poderosos da história egípcia antiga, que reinou entre 1388 e 1349 a.C. Durante sua vida, ele foi venerado como uma divindade. Por séculos, as estátuas existiram, apenas como fragmentos espalhados pelo deserto, destruídas por um terremoto ocorrido há cerca de 200 anos, no final da década de 1990. Uma missão arqueológica egípcio-elima
decidiu enfrentar um desafio quase impossível: remontar peça por peça, fragmento por fragmento, respeitando rigorosamente os métodos científicos mais modernos. Cada bloco foi catalogado, cada encaixe testado inúmeras vezes. Nada foi feito às pressas. O trabalho não foi apenas técnico, foi também emocional, simbólico e histórico. O resultado não é apenas visual, é uma mensagem poderosa. Preservar o passado é uma forma de proteger a identidade de um povo e garantir que as próximas gerações saibam de onde vieram. E, enquanto essas estátuas voltavam a se erguer, outra história mostrava que nem mesmo o tempo é capaz de impor limites definitivos. História 3-80 anos. 3.540 quilômetros a trilha do Zapalá. Atravessa 14 estados dos Estados Unidos. São cerca de 3.540 quilômetros de terreno difícil, com subidas íngremes, pedras escorregadias, neve, calor extremo e desgaste físico constante. Mesmo jovens atletas desistem. Betty Kellenberger decidiu tentar aos 80 anos. O sonho nasceu ainda na infância, quando ela leu sobre a trilha em um jornal. Mas a vida adulta, o trabalho como professora e as responsabilidades adiaram esse plano por décadas. Quando finalmente decidiu tentar, enfrentou uma sequência cruel de obstáculos: desidratação, doença de Lyme, concussão e quedas graves. Ela precisou desistir mais de uma vez, mas algo dentro dela se recusava a aceitar o fim da história ali. Betty passou a treinar todos os dias, subindo escadas de um hospital local, porque o terreno onde morava era plano demais. Preparou o corpo, mas principalmente a mente. Em março de 2025, voltou à trilha para concluir os trechos que faltavam. E em 12 de setembro, aos 80 anos, cruzou o último ponto do percurso, tornando-se a mulher mais velha da história a completar a trilha dos Apalaches, superando o recorde anterior em 6 anos. Não foi força física extraordinária, não foi velocidade, foi constância, disciplina e coragem. E isso nos leva à última história, menos talvez a mais simples. E exatamente por isso, a mais necessária. História 4 menos o poder de ser ouvido em uma rua do Texas. Uma pequena barraca de limonada roxa chama atenção, mas não é a bebida que importa. Ali, avós voluntárias se sentam todos os dias, prontas para ouvir qualquer pessoa que precise conversar, sem julgamentos, sem pressa, sem conselhos prontos. A ideia nasceu anos atrás, quando uma mulher em sofrimento emocional ligou para a avó de um jornalista. A conversa foi tão transformadora que se tornou um ritual semanal. Depois que essa avó faleceu, aos 102 anos, seu legado não terminou. Hoje, equipes de avós se revezam nessa barraca, oferecendo algo cada vez mais raro no mundo moderno: presença genuína. Às vezes, a atitude mais revolucionária que alguém pode ter é simplesmente ouvir. Pesca, estátuas, trilhas, avós, histórias diferentes, vindas de contextos completamente distintos, mas conectadas por uma mesma verdade. O mundo continua avançando, em silêncio, com empatia e persistência. Talvez tudo o que a gente precise seja prestar mais atenção nessas histórias. Se esse vídeo te fez respirar um pouco melhor, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise de uma boa notícia hoje. A gente se vê no próximo vídeo.